A paz do Senhor a todos os amados em Cristo Jesus. Queridos, peço a Deus que Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, derrame sobre cada um de vós bênçãos sem medidas. Que neste dia o Senhor, Ele se levante do seu trono em favor da tua vida e te dê vitória. E assim abençoe toda a tua família em nome de Jesus. Meus amados, estamos neste momento dando início a mais um bloco. Você pergunta e a Bíblia responde. Na ocasião, nós estaremos trazendo a seguinte pergunta: todos os homens são filhos de Deus? Um tanto que polêmico, não, queridos? Vamos tentar responder isso à luz das Escrituras Sagradas. Chamando você para fazer uso de um texto que está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, que está escrito assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Versículo 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, vamos observar que o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, primeiramente, diz a Bíblia que Ele criou céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Porém, a partir dali, a gente observa o Pai, a ação do Espírito Santo e o verbo da vida, que era Deus, que estava em Deus, e que a gente vai ver que posteriormente tornou-se carne, que é Jesus Cristo, atuando ali na criação de todas as coisas. Então a gente entende que primeiro Deus criou o lar do homem, Glória a Deus, criando o jardim. E diz a Bíblia que após a criação desse jardim, o Senhor criou o homem, do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. E o texto, ele fala de forma minuciosa que após a criação do homem, o Senhor também assim criou a mulher da costela deste homem. Mas a gente vai ver na Bíblia Sagrada dizer que Deus criou o homem segundo sua imagem e semelhança. E formou Deus o homem do pó da terra. Então a gente vê que o homem, na realidade, de acordo com as Escrituras, não é filho de Deus, pois não foi gerado por Deus, mas é criatura de Deus, porque foi criado por Deus. É feitura de Deus, porque ele foi feito por Deus, de acordo com as Escrituras. E a gente vê Paulo falando a respeito da salvação pela graça. Ele diz que não é pelas obras, e ele fala porque somos feituras de Deus para boas obras, ou seja, fomos feitos por Deus para praticar as boas obras, ou seja, Deus quando nos fez, era isso que Ele esperava de nós, é que praticássemos as boas obras. Então somos feituras, somos criaturas, somos criação. Quero aqui salientar que como Criador, Deus é Pai de tudo, É Pai da natureza, é Pai dos animais e Pai dos homens. Mas como Deus, Ele só é Pai de um único Filho, que é Jesus Cristo. E a gente vê isso na Escritura Sagrada, e nós vamos trazer alguns versículos posteriormente. Pois bem, analisando a história do povo de Israel, que foi a nação eleita, o povo adquirido por Deus, nós vemos claramente em toda a história do povo judeu, do povo hebreu, que Deus, ao se referir aos humanos, Ele nunca se referiu a eles como pai deles, mas sempre como criador, como aquele que criou, como aquele que formou. A gente vê que Deus, quando fala de Abraão, diz Abraão meu amigo. Quando fala de Moisés, chama Moisés de meu servo. E quando a gente vê
Por exemplo, um texto de Isaías 43:1, Deus falando acerca da nação de Israel, o povo que ele adquiriu para si, a quem ele poderia se auto-intitular de pai, chamar ele de filhos. A gente vê no capítulo 43, versículo 1, ele dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou. Ou seja, assim está dizendo o teu Criador e não o teu pai, ó Jacó, e que te formou e não que te gerou, ó Israel. Então a gente vê Deus aqui falando que é o Deus que criou, o Deus que formou, e não o Deus que gerou. Porque se Deus fosse o Deus que havia gerado, ele teria se referido assim, diz o teu pai que te gerou. Mas não, é aquele que, o Senhor, o teu Deus, aquele que te criou, aquele que te formou. A gente vê o sábio Salomão, irmãos, um homem de alta potência, de sabedoria. A Bíblia, inclusive, diz que não houve antes dele nem depois semelhante, tal como ele em sabedoria. Ele, em Eclesiastes, capítulo número 12, versículo 1, ele traz a seguinte expressão: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Nos dias da tua mocidade. Ele não diz lembra-te do teu pai, mas do teu Criador, porque ele segue, né, a linha de raciocínio, ele segue a forma que Deus se manifestava aos humanos como Criador, como aquele que formou. Não é? Glória a Deus. E ainda nós encontramos outra expressão de Deus em relação à raça humana. Não é? Nós poderíamos citar várias outras, mas no livro do profeta Ezequiel, não é? Capítulo de número 2, veja o que diz a palavra, Deus falando com o profeta Ezequiel. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. É interessante que essa expressão filho do homem, aqui na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, era usada para descrever um ser humano. Era quando Deus se referia aos mortais. Então, ele os chamava de filhos do homem e não filhos de Deus. Aí você pode me dizer assim, ô irmã, e no livro de Jó, capítulo 1, né, a gente encontra, versículo 6, e o capítulo 2, versículo 1, quando diz, e foram os filhos de Deus se apresentar diante de Deus e no meio deles ia Satanás. Olha, queridos, é bem interessante você entender que essa expressão filhos de Deus aqui, que nós encontramos no livro de Jó, ela está se referindo aos anjos, aos seres angelicais. Glória a Deus. Então, eles chamavam os anjos dos filhos de Deus e não os homens. Era assim que era entendido no período do Antigo Testamento. Os anjos eram os filhos de Deus, porque eram seres angelicais, espirituais, e não os homens, porque os homens eram seres carnais, seres mortais. Amém, queridos? Eu quero que fique bem clara essa questão. E essa linha de pensamento, ela seguiu-se em toda a nação de Israel por gerações, tá certo? Tanto é que nenhum judeu na história se intitulou filho de Deus. Ainda que em outras culturas, alguns se diziam ser filhos de Zeus, outros se diziam ser filhos da lua, outros se diziam ser filhos do sol, e aí por diante. Porém, um judeu, tá certo? Que se prezava, um judeu que mantinha-se fiel à sua cultura, aos seus ensinamentos, jamais se auto-intitulava filho de Deus, tá certo? De forma, queridos, isso na cultura judaica, né? Não havia esse costume entre eles de se auto-intitularem filhos de Deus. De forma que no Antigo Testamento, a gente já vai ver no Antigo Testamento, que os irmãos podem falar assim, mas isso foi no Velho Testamento. No Antigo Testamento, alguém se dizer filho de Deus era considerado um ato de blasfêmia. Veja que coisa interessante, né? E Jesus foi acusado de blasfêmia, exatamente porque ele se auto-intitulou filho de Deus. A gente pode ver isso em Mateus, capítulo de número 26, versículos 65 e 66, entre outros textos, que não é o nosso objetivo aqui tornar esse vídeo longo, né, extensivo. Tá certo? Mas se os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus 26, 65 e 66, vão ver que os principais das sinagogas, né, eles julgaram Jesus e eles, segundo a religião, condenaram Jesus de blasfêmio porque ele se auto-intitulou filho
de Deus. E aí Roma não queria se meter na religião, e para que Jesus ele fosse condenado, né, à morte, a pena de morte, eles teriam que encontrar dentro da lei romana uma acusação. E aí eles acusaram Jesus diante de Pilatos de se dizer ser rei dos judeus. E aí Jesus estava, né, contra o imperador. E foi por isso que Jesus foi até o Calvário. Mas a gente sabe que por inveja fizeram aquilo. Mas enfim, eles julgaram, segundo a religião, Jesus blasfemo por se auto-intitular Filho de Deus. Então, até aquele momento ali, irmãos, nenhum judeu se auto-intitulava Filho de Deus. Não havia esse pensamento, tá certo? Essa forma de pensar, tá certo? Na mente do povo de Deus até aquele momento, tá certo? Não havia filhos de Deus até então. E nós podemos rechear o que estamos dizendo, irmãos, abrindo, não é, o Evangelho de João, desse mesmo João que escreveu essa carta doutrinária. A gente vê no capítulo 1, tá bom? O versículo 14, quando eu falei que na criação o verbo, né, era Deus, estava com Deus, que era Jesus Cristo, ou seja, era aquela palavra que saía da boca de Deus, não é? E trazia vida, e trazia forma, e trazia a existência que não existia. Quando dizia, haja luz, né? Quando o Senhor dizia, haja separação, haja expansão. Então, aquela palavra, aquele verbo da vida, que dava vida à criação, era Jesus Cristo. Aí João diz aqui que isso foi no princípio, mas agora, ele diz que o verbo se fez carne, tá certo? Ele já estava falando de um Cristo, né? Que já havia sido no ventre de Maria, né, gerado pelo Espírito, formado, e aí já havia nascido, e já havia se revelado ao mundo. Aí ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo já estava entre o povo. E ele disse, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus, cheio de graça e de verdade. Então, quando Jesus Cristo nasceu, nasceu o unigênito Filho de Deus. Glória, o primogênito e o unigênito, o primeiro e único Filho de Deus. Glória a Deus. Oh, glória, bendito é o nome de Jesus. Então, queridos, isso é uma realidade, não é, tão forte, que houve uma dificuldade na igreja primitiva, né, em relação a esse novo pensamento de se tornar filho de Deus, de ser filho de Deus. Por quê? Porque o mesmo João que disse que Jesus é o unigênito filho de Deus, né, ele disse que esse Jesus veio para os judeus, veio para a nação judaica, e a missão de Jesus Cristo era tornar aquele povo, não só nação, mas também filhos, não é? E isso está aqui no versículo de número 11, veio para os que eram seus, mas os seus rejeitaram Jesus Cristo. Aí o versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a qualquer que recebe Jesus Cristo como filho de Deus, o unigênito filho de Deus, né? O legítimo filho de Deus, aí ele recebe automaticamente autoridade, poder para ser feito filho de Deus. Ou seja, para onde chegar, né, ele tem autoridade de dizer, eu também sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai. Mas isso veio para os judeus. Jesus Cristo veio tornar os judeus filhos de Deus, não só povo, não só nação, mas eles rejeitaram, eles não aceitaram. Aí Paulo diz, escrevendo no Gálatas, que Jesus Cristo é a nossa carta de adoção, ou seja, Deus mandou Jesus como uma carta de adoção, para adotar os homens como seus filhos, filhos adotivos. Então, filhos adotivos também são chamados filhos de fulano de tal. Se são filhos adotados de Deus, então passa a ser filhos de Deus. E aí passa a ter parte da mesma herança, que Jesus Cristo é o herdeiro principal e verdadeiro. Tá certo? Mas como os judeus rejeitaram, então essa oportunidade foi passada aos demais, aos gentios. Então todos quanto recebem essa carta de adoção, aceitam serem adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, recebe o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, eu tenho autoridade, eu tenho na minha vida outorgada a autoridade divina, eu tenho o documento, a carta de adoção,
que é Jesus Cristo na minha vida, e eu posso dizer aonde eu chegar, em qualquer lugar, independente de cultura ou de crença, que eu sou filha de Deus e, portanto, sou herdeira dos céus. Ô, glória! Aleluia! Mas eu quero aqui salientar uma coisa importante, é que eu li um artigo na internet e a pessoa dizia que Jesus Cristo veio tornar todos os homens filhos de Deus e que, portanto, todos os homens, com exceção de cultura, tá certo? De obras, de crenças religiosas, são filhos de Deus. Isso, na verdade, é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Por quê? João deixou aqui claro, e é preciso que a gente, né, não misture, não se engane, não se confunda. João deixou claro, ele veio para os judeus para tentar torná-los filhos de Deus, mas eles rejeitaram. Então, qualquer que recebe Jesus, Cristo, se torna filho de Deus e recebe autoridade para dizer que é filho de Deus e herdeiro dos céus. Mas é quem recebe Jesus Cristo. Não é assim como os judeus rejeitaram e não se tornaram filhos de Deus, permanece como nação, como povo eleito, como povo escolhido, não é? Mas não como filhos, porque rejeitaram a carta de adoção. Então, quem rejeita Jesus Cristo continua como mera criatura, como mero mortal. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém, queridos? Mas quem recebe Jesus Cristo é filho de Deus. Não, se você já recebeu Jesus, pode bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro do céu. Aleluia. Deus é o meu Pai. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória! Você pode dizer, porque você recebeu o poder para dizer. O poder para viver como tal. Autoridade para isso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas essa questão, irmãos, de dizer ser filho de Deus era tido como uma blasfêmia diante, né, da cultura da religião judaica, era tão forte que a igreja primitiva teve dificuldade de viver essa nova realidade, de se apossar, não é, desse novo título, glória a Deus, que não é somente um título, mas é também uma condição. Eu não só tenho o nome de filho de Deus, eu também vivo como filho de Deus. Ele é o meu Pai, cuida de mim como Pai. Ô, glória! Bendito é o nome do Senhor. Então, eles tinham essa dificuldade. Você vai para as cartas de Paulo, por exemplo, Paulo servo de Jesus Cristo. Paulo, é muito difícil, eu não encontrei, não estou dizendo que não tem, mas eu não encontrei os servos de Deus escrevendo e dizendo assim, Paulo filho de Deus, Pedro filho de Deus, Tiago filho de Deus, eu não encontrei. Eu vejo que havia uma resistência em relação de a mente, né, da igreja primitiva se abrir para essa nova doutrina, não é isso? E aí explica, esse mesmo João que escreveu aqui dizendo, quem recebe Jesus é lhe dado o poder de ser filho de Deus, ele aqui reivindicando a igreja, para que a igreja vivesse essa nova realidade, se apossasse desse título e dessa nova condição. Glória! Seja dado o nome do Senhor, porque isso aqui agora é uma carta doutrinária, e essa carta é endereçada aos cristãos e não aos gentios. Então ele fala, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, agora Pai, né? Que fôssemos chamados filhos de Deus, fôssemos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito. Então eu acredito que algumas pessoas gentílicas, né? Na época, não cristãs já estavam chamando a igreja. Ali, ó, os filhos de Deus, ali os filhos de Deus, aqueles são filhos de Deus, né? Então, eles já estavam sendo chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Eu entendo assim, pelos demais que não eram cristãos. Aí ele fala, por isso o mundo não nos conhece. Aí eles começaram a odiá-los, porque eles eram os filhos de Deus, e começaram a odiá-los, assim como odiaram Jesus, porque era filho de Deus. Glória a Deus. Mas veja, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Eu estou vendo João dizendo à igreja, ei, somos filhos de Deus, agora somos. Antes não éramos, aleluia, mas agora somos. Glória, como se ele dissesse, se apossem disso, vivam esta nova realidade, abram a mente para entender essa nova doutrina, essa nova verdade. Glória a Deus, aleluia, esse direito que recebemos por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí ele dizia ainda, nem se manifestou o que seremos. Glória a Deus, o que havemos de ser. Aleluia, isso é só o começo.
Oh, glória! Como filhos de Deus, tem coisa maior para a gente, tem coisa melhor. Oh, aleluia! Tem coisa que não se compara a nada desta vida. Aleluia! Ele diz, porque quando ele se manifestar, quando ele vier, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, o veremos. Oh, glória! Isso é o maior dessa bênção. Aleluia, isso é a promessa divina para os filhos de Deus. Nós vamos ver o Senhor, nós seremos semelhantes ao Senhor, nós vamos ver a manifestação do Senhor. Aleluia, nós vamos ver como Ele é. Oh, glória, isso é promessa para quem é filho. Oh, aleluia. De calabachore me calamarraia. Aleluia. E Ele diz, e qualquer que tenha essa esperança, se purifique a si mesmo, assim como Ele é puro. Se somos filhos de Deus, devemos viver como tal, imitar Jesus Cristo, os passos do nosso irmão mais velho, daquele que dividiu conosco a herança. Nós vamos viver de forma a agradá-lo. Aleluia. Então, todos os homens são filhos de Deus, segundo as Escrituras? Não. Toda a raça humana é criação de Deus, é feitura de Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor, é criatura de Deus. Glória a Deus. E Deus, como Criador, Ele cuida da sua criação. Bendito é o nome do Senhor. Ele cuida da natureza, Ele cuida, porque Ele manda a chuva, Ele cuida dos animais e Ele cuida, né, das suas criaturas. Mas os filhos de Deus têm algo mais excelente para eles. Algo especial. Jesus Cristo, Ele diz no capítulo 8 de São João, né? Glória a Deus, que o servo não permanece na casa do Pai para sempre, mas o filho sim. Aleluia. Então os filhos de Deus viverão para sempre na casa do Pai. Aleluia. Nos céus, na glória, na vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Então quem tem essa esperança se purifique, se santifique como Ele é santo. Procure viver em santidade. Mas todos os homens não são, ninguém nasce filho de Deus. Você nasce filho do seu pai, filho, não é, da sua mãe que lhe gerou. Jesus Cristo é o único, unigênito Filho de Deus. Agora Ele nos torna filhos adotivos, né? Não legítimos, mas uma carta de adoção, não é? Ele dá o direito. O filho adotivo tem o mesmo direito que o filho legítimo, que o filho, glória a Deus, que é gerado. Glória ao nome do Senhor. Então nós fomos legalizados, né? Como filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros também. Herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É isso? Então, todos os homens são criaturas, são feituras, são criação, não é? São criaturas de Deus. Mas aquele que recebe Jesus Cristo, a carta de adoção, então recebendo a carta de adoção, aleluia, ele recebe também, glória a Deus, o poder, a autoridade para ser feito filho de Deus. Então, ele não só se torna filho, como ele pode usufruir desse direito. Aleluia, assegurar, aleluia, esse direito, esse título, essa condição de filho de Deus em qualquer lugar e em qualquer tempo. Então, amados, agora somos filhos de Deus. Agora, aleluia. Meus amados, que Deus em Cristo nos abençoe. Né? Os irmãos, deixem aí seus comentários, se houver alguma dúvida. Eu peço, né, participem, irmãos, comigo, né, desta meditação. Um grande abraço a todos, fica na paz e brevemente, se assim o Senhor nos conceder, estaremos aí com um novo vídeo para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Amém. Amados, aguenta um pouquinho que eu vou fazer um pequeno esclarecimento aqui. Pode surgir uma dúvida nos queridos acerca de como essa ideia, esse pensamento de filhos de Deus chegou até nós. Hoje, praticamente, quase todas as pessoas em quase todo o mundo, com exceção daqueles que não creem em Deus ou não simpatizam com Deus, pensam, acreditam serem filhos de Deus. Como é que isso aconteceu? Muito simples, irmãos, de entendermos isso. É que a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, ela começou a pregar essa nova doutrina de filhos de Deus, conforme nós lemos na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1 por diante. E os cristãos primitivos foram sendo influenciados com esta nova doutrina e, consequentemente, foram influenciando outras pessoas.
Mas vindo a perseguição dos imperadores à igreja primitiva, houve a morte dos primeiros apóstolos e a dispersão dos cristãos. E aí veio Roma e assumiu a liderança religiosa de todo o Império Romano. Foi quando surgiu o catolicismo apostólico romano, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, que tornou-se uma religião universal e uma religião imposta à força, de forma que todas as pessoas no reino eram obrigadas a aderir ao catolicismo romano, e aquele que não aderisse era morto, tinha sua família assassinada, suas casas queimadas e etc. Então toda criança que nascia já era ensinada de que era católica apostólica romana, e aí veio essa ideia nos nossos dias de que todo mundo nasce católico, o que não é uma verdade. E em relação a essa questão de filhos de Deus, praticamente a mesma coisa. A católica apostólica romana copiou isso da igreja primitiva e ensinou a todos os seus adeptos. Aonde o catolicismo romano chegava, essa doutrina também era ensinada. De forma que, tornando-se uma religião universal, também de forma universal, isso foi ensinado a todas as pessoas em todo o mundo. E daí chegou até nós a ideia, o pensamento de que todos são filhos de Deus. Amém, queridos? Fica na paz e um grande abraço. Nos encontramos no próximo bloco.